Está no ar, Giro Cidade. Olá, o programa Giro Cidade está começando agora. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. E pelo que parece, o tempo das chuvas veio mais cedo, limpando o ar seco e tirando a fumaça. Sem falar que já diminuiu bastante a poeira também. Essa noite, inclusive, choveu e choveu muito bem. Que bom, realmente está muito melhor para a gente respirar, não é verdade? A matéria deste bloco é sobre os cursos intensivos para o Enem. Isso mesmo. Com certeza você pai, você mãe, já ouviu seu filho falando sobre esses cursos intensivos. E aqui em Ariquemes tem uma garotada super empolgada. Veja mais detalhes na matéria. No início do mês de janeiro e meados do mês de outubro, existe uma palavrinha que não sai da boca de muitos jovens, adolescentes e até mesmo adultos: o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Por sua vez, milhares de inscrições são realizadas todos os anos. A ansiedade, o nervosismo e a força de vontade de uma preparação que já em sua maioria começou lá no mês de janeiro. Nós trabalhamos aqui na região já há 7 anos e recebemos o público, todos os anos, públicos que fazem os vestibulares e que são das escolas públicas. E nós sentimos a necessidade de preparar melhor esses nossos acadêmicos para fazer o Enem e, em contrapartida, eles acabam se preparando melhor para entrar numa universidade. E esse curso ele vem atender as escolas públicas, os terceiros anos do ensino médio e também aquela pessoa que tenha já se formado no ensino médio em escola pública que queira se preparar melhor para o Enem. Nós sabemos que o Enem é uma porta para entrar em qualquer universidade, pelo ProUni, nas particulares, através de bolsas. Para solicitar o FIES também é necessário que tenha feito o Enem e também o SISU nas federais. Então é bastante importante que o aluno se prepare para fazer o Enem. O Enem não é difícil, ele é feito as questões de forma interdisciplinar, mas exige que a pessoa tenha um senso crítico, que interprete as questões e que tenha um certo conhecimento básico de todas as áreas, na língua portuguesa, de química, de física, de matemática, de história, de geografia, enfim, em todas as áreas. Nós aqui da FAEMA, nós temos o curso de licenciatura em Química e em Física. Em função disso, o nosso preparatório para o Enem vai ter mais ênfase nessas duas disciplinas. Isso não impede que nós trabalhamos também a parte de história, geografia, matemática, porque as questões são de forma interdisciplinar. E também o nosso preparatório aqui, que vai ser feito nos dias 19 de setembro, 26 de setembro e dia 3 de outubro, nós também tem um horário reservado para a língua portuguesa, para dicas de redação. E também uma palestra com uma psicóloga para preparar mais esse aluno para fazer a prova com maior tranquilidade e com maior firmeza. A preparação é fundamental para um bom desempenho e cursos temporários como este agem como um reforço diante de tudo que já foi estudado. O interesse surgiu da necessidade, né? Então eu também tenho filhos estudantes, a gente sempre percebe a carência, né, de algumas disciplinas próximo ao Enem, próximo a algum concurso, algum vestibular. E Ariquemes, por ser uma região grande, a gente tem poucas empresas que oferecem. E eu já trabalho há algum tempo com pós-graduação, com curso de formação. E esse ano eu resolvi, né, aproveitando que tem Enem, que tem concurso aí do TJ bem próximo, né, organizar esse intensivão para ajudar essas pessoas a passarem também, a conquistarem os seus sonhos, né. No dia 12, nós vamos ter um intensivão de língua portuguesa, focado mais para o concurso do TJ, que está mais próximo, e também com base para o Enem, para quem vai fazer o Enem. Então é o dia todo intensivão, começa
de 7h30 ao meio-dia, depois de 2 às 6 horas da tarde, né? Bem puxado, com atividades, com dinâmicas, né? Nós vamos trabalhar com o professor Nilson, que ele já trabalha com língua portuguesa, conhecido de Ariquemes, né? E a gente está aí esperando que tenha um público bom e que eles tenham um bom aproveito mesmo dessa disciplina. No domingo nós vamos ter Geografia e História de Rondônia junto, né? Então no mesmo dia também, começando 7h30 ao meio-dia e de 2 às 6. No intensivão, todos os aspectos históricos, político, migração, né, para dar uma base boa para concurso. E Geografia e História de Rondônia cai em todos os concursos de Rondônia, né? Então, não serve talvez só para o Enem, né, mas serve para todos os concursos que caem no estado de Rondônia ou nos municípios também. Um curso bem voltado para essa área. É uma oportunidade a mais, né, porque assim, além dos estudos, não basta só isso. Então, quem quer passar no concurso, quem quer passar no Enem, tem que se dedicar e tem que investir também, né? Então, não pode esperar só do governo, só dos órgãos públicos. A pessoa precisa dispor de tempo e um pouco também de recurso, né, para poder fazer. A dica é não deixar para estudar perto da data da prova, pois a exigência de uma melhor pontuação faz com que muitos inscritos não se classifiquem na faculdade desejada. Resumindo, vai ser nos 2 últimos sábados do mês de setembro e o primeiro sábado do mês de outubro, né? E as inscrições serão feitas do dia 1º ao dia 11 de setembro, aqui na FAEMA. Não existe uma taxa para o curso, mas sim tem uma pequena ajuda de custo para o material, que é R$10 que cada um vai ter que pagar. Eu quero lembrar que nós vamos trabalhar com vagas remanescentes. Tem uma quantidade de vaga no total de 100, mas nós vamos aceitar vagas remanescentes. Esse aluno vai dar um nome, se preencheu as vagas, ele vai deixar o nome e não vai pagar o material. Aí, se no primeiro dia do curso faltou uma pessoa que tenha se inscrito, no próximo dia ele não vai poder vir, porque nós vamos estar ligando para aquele que se inscreveu e deixou seu nome, para atender melhor a população de uma forma em geral e ter mais aproveitamento desses trabalhos que são muito importantes. Hoje todo aluno deve fazer o Enem. Os pais devem incentivar, as escolas devem incentivar os nossos jovens a fazer o Enem, que é uma porta aberta para a universidade. As palestras, elas ajudam muito, né? Porque tudo que a gente aprende não é em vão e é uma força a mais, porque tem pessoas que trabalham, eu trabalhava, agora por último não, exatamente por causa do Enem. Aí a gente temos que dar uma focada a mais para ver se a gente consegue uma boa nota para estar ingressando na faculdade. É isso mesmo, minha gente, vamos estudar, estudar, estudar muito. Vale a pena, é a melhor herança que você adquire, são os estudos na sua fase de juventude. Veja comigo agora a grande negociação de fábrica que a Hondomotos tem para você. Confira. A hora é agora de você adquirir a sua Honda 0 km. E a Hondomotos preparou uma grande promoção que é para zerar o estoque. E dá só uma olhada nessa Titan 150 EX de 10.790 por apenas 9.430. E para financiamento, uma pequena entrada de 530 e parcelamentos de R$366 de parcelas fixas. Dá só uma olhadinha nessa Titan 150 ESD de 10.350 por R$9.190. E para financiamento, uma pequena entrada de R$530 e pequenas parcelas fixas de R$346. Hondomotos, garantia absoluta, porque Honda é dinheiro na mão. Um grande abraço a todos da Hondomotos, ao Amarelo, ao Edilson, ao Marcão, toda a equipe de vendas da Hondomotos e também a todas as meninas, o pessoal do Consórcio Nacional Honda e a equipe externa da Hondomotos, uma grande equipe, uma grande concessionária de motos em Ariquemes e é promoção de verdade, toda a linha bis com descontos especiais só na Hondomotos enquanto o estoque durar. Corra e aproveite. Nós vamos a um breve intervalo comercial, não saia daí, voltamos já já. Já voltamos com o programa Giro Cidade. Termina esta semana o prazo para as inscrições no Senac. Você que ainda não fez a sua inscrição, ainda dá tempo. Confira.
E aqui ao meu lado está o senhor Policarpo, justamente para explicar sobre os cursos do Senac e desta vez com mais inovações agora. Na semana passada o Walter esteve lá no estúdio, Policarpo, para falar e eu estou aqui novamente para você reforçar, principalmente para você que está assistindo o programa Giro Cidade agora e quer ser um aluno do Senac. Boa tarde a todos, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que está nos dando. O Senac está vindo a essa rede de televisão que tem tido grande audiência no município de Ariquemes e quero convidar você que está aí nos assistindo para vir aqui no Senac. Venha rápido, porque as matrículas estão sendo encerradas. Haja visto nós já termos praticamente já completado todas as vagas dos 3 cursos que ainda temos em aberto. Isso. E aproveita e fala mais uma vez quais são esses cursos. Bom, nós temos o curso de costureiro, né? Que na verdade essa já é a 4ª turma, né? Durante 4 meses nós tivemos o prazer de abrirmos 4 turmas aqui de costureiro, essa é a 4ª turma, já é sequência, né? Então nós estamos ainda com vaga também do curso de assistente de recursos humanos, né? Onde há um déficit muito grande no município de Ariquemes desse profissional, e também o balconista de farmácia, onde nós tivemos fazendo um levantamento e podemos ver que aqui em Ariquemes existe um déficit muito grande nessa área, né? Haja visto os empresários, donos de farmácia, estarem contratando os farmacêuticos por falta de mão de obra do balconista de farmácia. É claro que eles não gostam muito porque o salário do farmacêutico é bem maior do que o de balconista. Sim, e quais são os requisitos? Olha, para todos esses 3 cursos que nós falamos, tanto o costureiro como o balconista de farmácia e o assistente de recursos humanos, né, a grade do curso é uma grade bem extensa. Nós precisamos que os candidatos tenham pelo menos 15 anos de idade e que estejam, pelo menos, que tenham terminado a 5ª série do ensino fundamental. Aqueles interessados em fazer um dos nossos cursos aqui no Senac, nós estamos aqui localizados na Rua dos Inocentes, 131, ao lado do IG Shopping. Não perca a sua oportunidade de se profissionalizar e fazer um curso Senac. Quando perguntarem o que você faz, você diga: eu faço Senac. Isso mesmo, ótima oportunidade para você aí, no caso, ter um curso técnico, um curso profissionalizante. Então venha para o Senac você também. Realmente o prazo é curto. Corra para o Senac e garanta a sua inscrição. E ainda falando de coisa boa, notícia importante, veja as vagas que o Cine Nacional de Emprego, Cine Rondônia, na região do Vale do Jamari, oferece. São 30 vagas de empregos. Há vagas para as mais diferentes áreas, como técnico em segurança do trabalho, marceneiro e mecânico eletricista. O atendimento no Cine ocorre das 7h30 da manhã até as 13h30, horário local. Veja mais algumas vagas. Auxiliar de limpeza, uma vaga. Auxiliar de mecânico, auxiliar de cozinha, portador de necessidades especiais, uma vaga. Desossador, 10 vagas. Embalador, marceneiro, mecânico, eletricista, operador de pá, carregadeira, uma vaga. Operador de sala de máquinas, uma vaga. Refilador, 10 vagas. Técnico em segurança do trabalho, uma vaga. E vendedora, uma vaga também. Os interessados devem procurar a agência do Cine em Ariquemes, localizada na Travessa Marte, número 150, munidos com a carteira de trabalho e previdência social, cédula de identidade, RG, cadastro de pessoa física, CPF, e o currículo preenchido e uma foto 3x4. Mudando de assunto, nós recebemos aqui nos estúdios do SBT o seu Antônio Custódio, Toninho da São Luís, e também a dona Luciana Custódio, sua esposa, para falarem da 7ª edição do Leilão Direito de Viver, que acontece neste próximo final de semana na APA, aqui em Ariquemes. Você confere agora esta grande informação no Giro Entrevista de hoje.
E está agora mais próximo que nunca a 7ª edição do Leilão Direito de Viver. E aqui do meu lado está o seu Antônio Custódio, juntamente com a dona Luciana. É um prazer recebê-los no programa Giro Cidade, principalmente para falar de um tema tão importante que traz à tona a nossa responsabilidade social. Eu gostaria que o senhor Antônio, o senhor começasse falando sobre o diferencial dessa 7ª edição. A 7ª edição, como na anterior, já toda a renda que a gente conseguir, ele será revertido para a construção do hospital aqui em Porto Velho, onde será o Hospital de Câncer da Amazônia. Então, é importante que, antigamente havia aquela dúvida, mas está mandando dinheiro para São Paulo, a gente mandava os doentes para lá, então tinha que ajudar também, porque há um déficit, né? O hospital tem um déficit muito grande, então era feito esses leilões para cobrir esses déficits. E do ano passado para cá, toda a renda já desses 2 leilões já estão aqui no nosso estado. E um grande exemplo agora, nós tivemos um show daquele maior astro da música country, né? Doou toda a renda do show para a construção do nosso hospital aqui em Rondônia. Isso, sem falar também que a população de Ariquemes é uma população partícipe dessa causa, né? Nós vemos aqui, durante esses 6 anos passados, foram subindo cada vez mais o valor, ou seja, as pessoas realmente estão com o coração mais voltado para uma obra social como essa. O pessoal vê a seriedade e o grupo que formou em volta desse leilão, cada ano vai agregando mais pessoas e ele vai ficando. Então, a fileira cresceu tanto, de uma forma que há o crédito, está aí a construção, já existe o Barretinho hoje, minimizando muito a dor das pessoas que tinham que sair daqui para fazer tratamento em Barretos. Hoje, aí, 50% já se trata em Porto Velho com a mesma qualidade que tem lá em São Paulo. Então, isso é importante e a população está vendo isso, né? Então, aproveita, senhor Antônio, e faça o convite para quem está assistindo o programa Giro Cidade agora. Participar é agora, no próximo domingo, dia 6. Isso, a partir das 9 horas nós estaremos recebendo todo mundo lá no Tatersal de Leilões da APA. Haverá também um bazar onde será vendidas as prendas que foram recebidas do comércio e de doação espontânea. E se alguma pessoa quiser doar, ainda há tempo. Nós estamos recebendo doações nos pontos com o banner da campanha, na Associação Comercial, na Farmácia São Paulo, na Displaron, na Casa do Agricultor, aqui com a Vanusa e o Jairo, na São Luís Calçados. Então, são vários pontos na cidade que, se a pessoa quiser doar ainda, não importa se ele vai doar R$10, R$5, ou R$1, ou 2 mil ou 10 mil. Será bem-vindo para que a gente faça um valor, para que a gente já comece. Nós já estamos sabendo que em junho será inaugurada a primeira etapa do hospital em Porto Velho, fazendo outros trabalhos que não é feito no Barretinho. Então, isso é importante para que a gente agilize para que termine logo essa obra. E no próximo intervalo você saberá por que a dona Luciana também está aqui. Ela tem um ótimo convite para te fazer. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta e ainda falando sobre o 7º leilão Direitos de Viver, como você viu aí no bloco anterior, o seu Antônio Custódio, ele fez um ótimo convite para você participar. Vai ser agora, no próximo domingo, às 9 horas da manhã, no Tatersal da APA. E muito mais que participar do leilão, você também pode estar indo e adquirir o seu brinde, ser partícipe de uma forma geral. E, no caso, estabelecendo ainda mais esse convite, a dona Luciana vai falar agora sobre uma ideia que ela teve de uma coxa. Mas antes de entrar sobre o detalhe da coxa, da rifa também que vai ser sorteada, eu queria que você contasse a história do patchwork, que é onde a coxa foi moldada. A história do patchwork é uma história muito interessante que surgiu nos Estados Unidos. A gente imagina os Estados Unidos hoje como uma potência mundial, mas no início daquelas cidades, que hoje são grandes cidades, também houve uma colonização. Sim. E a colonização foram feitas por pessoas que não tinham condições nenhuma. E eram montados, vamos dizer, como Ariquemes, há 30, 40 anos atrás, as pessoas chegavam aqui sem muitas condições, assim aconteceu lá também. E eles montavam pequenas vilas para desmatarem, desbravarem. E enquanto os homens estavam trabalhando nesse trabalho, as mulheres
faziam o trabalho de patchwork, que é trabalho de pedaços de tecidos, mas não de tecidos de qualidade, comprados nas lojas, até porque as lojas não existiam. Então, elas usavam o resto das roupas. A camisa rasgou no lugar, furou, remendava, não dava mais, mas sobrava um pedacinho, então elas iam lá, cortavam aquilo em quadrados ou triângulos e começavam a costurar aquilo à mão, porque a máquina também não existia. Sim. E nos domingos, eles se reuniam para comemorar a semana, para almoçarem juntos entre amigos, e todas as mulheres sentavam para fazer a junção desses retalhos. Então, iam se fazendo colchas para se protegerem do frio com retalhos de tecidos de roupas usadas. Sim. E, no decorrer do tempo, foi se aperfeiçoando a técnica, e hoje, a grande maioria das pessoas que fazem esse artesanato de patchwork, elas fazem comprando os tecidos. Tem até uma pessoa que eu fui fazer o curso em Campos de Jordão ano passado, e eu cheguei lá, o marido de uma companheira, de uma colega de curso, ele virou para mim e disse, você também é louca? Eu disse, por quê? Não, porque só louco que compra um metro de tecido, corta tudo pequenininho e depois costura de novo para fazer um metro outra vez. Mas é porque nessa junção são tecidos diferentes e que se faz uma harmonia de cores, de estampas. Sim. E dá um trabalho bonito. Então eu disse para ele, bom, se isso é ser louca, então eu sou louca. E a minha loucura foi transformada nessa colcha que eu fiz, que eu trabalhei por mais ou menos, fiz uma conta por alto aí, umas 200 horas nesses últimos 3 meses. Como todo mundo sabe, eu trabalho o dia inteiro, tenho meus afazeres, Sim. mas o meu lazer, o meu hobby é realmente o artesanato. E artesanato com reciclagem. Vocês vão dizer reciclagem? Sim, porque eu não comprei os tecidos. Nossa. Todos os tecidos foram doados por representantes que nos atendem vendendo camisas, principalmente camisas masculinas. Sim. Então, eles têm um mostruário, e eu ficava olhando aqueles retalhos e eu dizia, meu Deus, quanta coisa bonita. E aí eu comecei a perguntar para eles, o que vocês fazem com isso? Jogamos fora, não tem utilidade, ou doamos lá para alguém fazer tapete. Na troca de coleção, eles, né? Eles jogam fora catálogo, aqueles retalhos. Retalhos que estão aqui, desse tamanhozinho. E todo o processo começa aqui. Então, eu comecei a pedir a eles que eles não jogassem mais, que eles me trouxessem. E todo o trabalho começa nesta separação para se dar uma harmonia de cores, porque também você pegar um monte de tecido lá e emendar de qualquer jeito, sem uma harmonia, não vai ficar legal. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos de como pode ser feitas as combinações. Sempre tons sobre tons, igual nós estamos vendo nas imagens da coxa agora. Isso. Aqui você vê que nós temos azul, o lilás, e eu padronizei o tom da coxa em lilás e rosa, que eram os tons que eu mais tinha. Depois desse processo aqui que eu separo as cores, eu junto um sobre o outro, passo uma costura aqui no meio, que ele vai ficar o triângulo perfeito, que vocês estão vendo aqui. Que lindo. E depois disso aqui pronto, eu tenho que recortar com uma régua especial que a gente tem, de patchwork, para que o tamanho fique perfeito, para que na hora da costura não fique torto, que as emendas fiquem uma bem próximo da outra, que vocês podem ver na coxa, que parece um tecido só. Isso mesmo. E depois eu monto os quadrados. Seu Antônio está aqui do meu lado, e lá em casa ele ficava do lado assim também. Meu Deus, isso é coisa de japonês, só japonês para fazer um negócio desse. E realmente é um trabalho minucioso, só para vocês terem uma ideia. Isso, de como é feito. E depois os quadrados estão montados assim, que são chamados de blocos. E a emenda deles são essas emendas brancas com o quadradinho azul que vocês estão vendo. Também quadradinhos de 6 por 6, que ficam com 5 por 5, porque a costura é de meio centímetro, um pé de máquina que fica perfeito. Essa é a história do patchwork e a história da colcha.
Nossa, e sem falar também que realmente é um trabalho muito preciso, um trabalho de artesanato. Por quê? Porque é basicamente ali, o primeiro passo, vou escolher a cor, depois vou combinar as cores entre si. No caso, como a senhora disse, tem que ter a preocupação de ser, no caso, monocromático, tom sobre tom, tudo bem perfeito, sem falar também na dimensão. Olha que lindo, gente. E, dona Luciana, explica também e como surgiu a ideia da rifa, de transformar a sua coxa, que a princípio a senhora está fazendo para o seu uso, no caso, para beneficiar o 7º leilão Direito de Viver. Quero corrigir você, sim. Sim, claro. Eu nunca pensei em fazer a coxa para o meu uso. Sim. Quando surgiu já a data do leilão, eu tive o casamento do meu filho no começo do ano, então eu não tive muito tempo. Mas assim que passou o casamento, eu já foquei. Vou fazer a coxa para o leilão. Então, a senhora já tinha feito outro material nesse caso, já? Eu já tinha feito. Coisas menores, nunca nessa dimensão da coxa, que realmente dá mais trabalho. Mas eu já fiz almofadas o ano passado para uma outra entidade que vendeu na APA. Faço aventais, faço outras coisas. Sempre nada para mim. Eu não tenho nada na minha casa que eu fiz que seja para mim. Tudo que eu faço é vendido e a renda eu dou sempre para alguma entidade. Nossa. E aí eu já foquei, vai ser a coxa, tanto é que tinha dia que eu chegava em casa morta de cansada e eu dizia, não, eu tenho que fazer, porque senão o leilão vai estar aí e eu não vou conseguir. Então, eu pensei de fazer para leiloar, né, bem? A princípio, a ideia era leiloar na hora. Aí um dia lá eu cheguei e falei para ele, bem, eu acho que se a gente fizesse uma rifa, a gente ia conseguir levantar um dinheiro maior, porque as pessoas talvez não vão dizer assim, eu vou dar R$1.000 numa coxa dessa. Algumas pessoas dão, outras não dão, então a gente ia ficar assim. Sendo que se fizer a rifa, todo mundo pode participar, todo mundo tem a chance de ganhar, e eu acredito, sinceramente, que a renda vai ser muito maior. Então a coxa está aí, está pronta. Linda, por sinal. Eu só divulguei a maneira de fazer, porque muita gente não conhece a técnica e acha assim, não, é só comprar o tecido e fazer. Eu não estou aqui colocando as minhas horas de trabalho, o preço nas minhas horas de trabalho. Só estou querendo que a pessoa entenda que hoje, se você chegar numa loja de artesanato, que lá para baixo tem muito, você vai pagar no mínimo R$1.200 numa coxa dessa, pelo trabalho que dá. Isso mesmo. E eu posso dizer para vocês que eu não senti nem um pouquinho o peso desse trabalho, porque em cada ponto que eu dei ali, de certa forma eu estava assim, que o Senhor ajude, que o dinheiro que aqui estiver vai socorrer alguém, vai salvar alguém. Então, em nenhum momento aquilo ali para mim teve peso. Muito pelo contrário, me ajudou bastante. Aquilo é terapia. Isso mesmo. Então, dona Luciana, quais são os pontos de venda que quem está assistindo o programa Giro Cidade agora pode estar adquirindo a sua rifa para poder participar e concorrer a essa belíssima coxa? Bem, nós temos blocos de rifas na São Luís da Alameda, lá no IG Shopping, na Displaron, na Farmácia São Paulo, na CIE, Casa do Agricultor. E também é o seguinte, às vezes a pessoa está em casa, mora num bairro distante e diz assim, olha, eu gostaria de colaborar, mas eu estou adoentada, não posso sair, ou eu não tenho condição de ir aí, poderia me mandar aqui? Eu vou deixar aqui o meu telefone, tá? Se alguém quiser ligar, aí eu providencio, pego um boy da loja e peço para a pessoa levar o número e buscar o dinheiro, tá? O importante é não arrumarmos barreiras para colaborar. E eu acho que R$25 é uma colaboração que de 25 em 25 podemos fazer um bom dinheiro e não vai pesar para ninguém. E ainda pode ter, não é porque fui eu que fiz, mas esta linda coxa. Sim, é verdade. E a cor é perfeita, como você está olhando aí nas imagens. E esse foi mais um Giro Entrevista. Continue assistindo o programa Giro Cidade. Não deixe de participar do 7º Leilão Direito de Viver. Fica o convite para você e a sua família participarem da 7ª edição do Leilão Direito de Viver. Compareça no Tatersal da APA neste domingo, dia 6 de setembro. E como foi dito na entrevista, terá prendas, um ótimo bazar e será o sorteio dessa linda coxa que você está vendo nas imagens. Mais uma notícia boa para você. Conforme foi noticiado ontem, o valor da conta de energia de Rondônia deve cair 18%.
A energia elétrica do nosso estado vai ficar mais barata. Isso mesmo. Essa mudança entra em vigor agora em setembro e a estimativa é que vá até dezembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou a redução da bandeira vermelha. Neste caso, para cada 100 kW de consumido, cai de R$ 5,50 para R$ 4,50. Parece pouco, não é verdade? Mas no final do mês, você pode ter certeza que você terá uma boa margem de diferença, uma economia comparada em relação aos meses anteriores. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Um grande abraço aos moradores do setor 12 que assiste o programa Giro Cidade. Um beijo, um abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos ao intervalo, voltamos rapidinho. Estamos de volta com o programa Giro Cidade, obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós vamos assistir o Giro Entrevista com o médico psiquiatra Dr. Valdemar Cavalcante e a psicóloga Adriana Garcia. O assunto é depressão. Roda a vinheta. E o meu Giro Entrevista de hoje é um assunto muito sério e polêmico, é sobre depressão. Quem de fato não conhece alguém que passou por depressão, que tem até mesmo um caso na família, ou até você que está assistindo o programa Giro Cidade agora, seja acometido por esse mal. E aqui para falar com propriedade sobre esse assunto, eu estou com o doutor Valdemar Cavalcante, médico, especialista, psiquiatra, né, doutor? É um prazer te receber aqui no programa Giro Cidade, junto com ele, a psicóloga Adriana Garcia. Então, doutor, para começar o nosso bate-papo, nosso assunto, explicando melhor para quem está assistindo o programa sobre a depressão, eu te faço uma pergunta. De fato, o que é a depressão? Primeiramente, olá a todos. Então, a depressão é uma epidemia hoje mundial, né? A depressão simplesmente é o paciente que ele não encara os problemas negativos de sua vida, ele não consegue suprimir esses problemas e acumula esses problemas ao longo da vida. Isso se torna uma patologia, uma enfermidade ou uma doença. Isso. Doutor, quando o senhor diz... É um transtorno do humor também. O paciente fica muito mal-humorado, né? Irritado. Nervoso, ansioso, né? Isso. Ele tende a achar tudo negativo na vida dele, que ele está feio, que ele está gordo, que nada serve, mais ou menos assim. Isso. E quais são as causas que levam a pessoa a sentir isso, a depressão? Hoje em dia a medicina ela não tem uma causa específica, entendeu? Hoje em dia a medicina acredita que são várias causas, são multifatoriais as causas da depressão. Há alguns neurotransmissores, né, que são provocados no hipocampo, uma parte do cérebro. Também as emoções que nós sentimos ao longo das nossas vidas. Por exemplo, os traumas que foram ocasionados na nossa infância, na nossa juventude, e as pessoas vão acumulando ao longo da vida e no nosso trabalho também. Que hoje em dia o trabalho é um grande causador de depressão. Isso. E doutor, explica para quem está podendo assistir o programa agora o que a pessoa sente, o que o paciente sente para ser diagnosticado, nesse caso, como uma pessoa depressiva. Pronto. Geralmente essa pessoa muda o seu humor, né? Geralmente era uma pessoa alegre, divertida, bem relacionada. Essa pessoa começa a mudar o humor, fica uma pessoa isolada, se isolando das pessoas. Ela fica irritada, fica esquecida, começa a faltar no emprego, entendeu? Se isolando do mundo, entendeu? E às vezes se achando a pior pessoa do mundo. E naturalmente, quando você vê que essa pessoa está se isolando, não quer convívio social, a familiar tem que estar atento, porque ele pode estar encarando um quadro de depressão dentro da sua casa. E geralmente o paciente depressivo, ele não assume que é depressivo. Ele vai assumir que está depressivo quando o quadro já está bem avançado. Isso mesmo. E doutor, como se deve tratar uma pessoa que está apresentando esses sintomas, que está com essas características? Nesse caso, um pouco mais isolada, falta no trabalho, humor, variantes aí também. Isso. O primeiro passo é identificar a doença, né? Geralmente o paciente ele tem que assumir que ele está doente. Se ele não identificar, o familiar também tem um papel primordial de identificar essa patologia e buscar auxílio de um profissional, seja o
psicólogo, psiquiatra ou até um clínico geral que possa encaminhá-lo para um especialista. Então, o pilar do tratamento da depressão, hoje em dia, a depressão tem tratamento, é uma doença, não é uma frescura, como alguns mitos, né? A falta de fé, entendeu? Alguns mitos que temos na sociedade. E o tratamento hoje é complicado, mas em 80% dos casos o êxito, se consegue chegar ao êxito do tratamento, né? Isso. E tem uma alteração maior no estilo de vida dessa pessoa? Sim, a base do tratamento são em 3 pilares. Primeiramente, a gente tem que mudar o estilo de vida desse paciente, né? Como o seguinte, como eu estou deprimido porque eu estou endividado, mas eu não paro de me endividar, eu nunca vou curar minha depressão, né? Se meu emprego não é satisfatório, com meus ganhos pessoais, não estou satisfeito com o meu chefe, ou a gente tenta resolver isso ou mude de emprego. Se você tem problema pessoal com sua esposa, em geral, tem que mudar o estilo de vida, fazer exercício, procurar ser feliz. Hoje em dia o mundo capitalista exige que a gente, cada dia, trabalhe e esqueça da nossa vida, né? Isso de mesmo. ser feliz. Isso mesmo. E a psicoterapia, doutor? Sim, hoje em dia é o seguinte, são 3 pilares, né? A mudança do estilo de vida, o tratamento farmacológico. Hoje em dia existem drogas muito potentes que ajudam no tratamento do quadro depressivo, entendeu? Até antipsicótico também. E também a psicoterapia, que os dois se encaminham juntos. Não adianta eu passar só um remédio para o paciente se ele não fazer um tratamento com a psicóloga, identificar os seus traumas, os seus problemas, entendeu? E fazer mudanças do seu estilo de vida. Para mim, a base do tratamento é a mudança do estilo de vida. Então, e aqui tem a psicóloga, ela pode falar um pouco também da parte do tratamento psicológico, né? Isso mesmo. Então, doutora Adriana, aproveita e fala sobre isso. Como se deve ser o tratamento, nesse caso, com o psicólogo? A partir de que momento eu, que apresentei essas possíveis características, podemos colocar assim, né, doutor? Posso procurar uma ajuda, nesse caso, de um psicólogo? Então, a escuta do psicólogo, ela é diferente do amigo, né? O amigo é aquele que vai dar o conselho, né? Então, por exemplo, estou com uma dor de cabeça, né? E o amigo fala, tome uma aspirina. Beleza, né? Vamos tomar aspirina. Porém, o amigo não vai perguntar, né? Por que você está com dor de cabeça? O que te leva a ter dor de cabeça, né? Vamos pensar, aconteceu algo que você teve essa dor de cabeça? Então, o psicólogo, ele entra aí, né? Ele não tem julgamentos, né? Ele vai ouvir esse paciente para levar ele para entender o porquê que ele está sentindo a depressão, né? E para achar a solução desses problemas. Isso. E é interessante falar, Adriana, que na verdade muitas pessoas, talvez você pode até concordar comigo, né, de uma forma atuante na área, que as pessoas, na maioria das vezes, elas têm a necessidade de falar. Elas querem ser escutadas. E como o doutor colocou muito bem, às vezes tem um problema relacional por falta de um ouvinte. E aí vai acumulando aquelas mágoas, acumulando aquelas situações desagradáveis e pode desencadear uma depressão. E, Adriana, existe estágio da depressão? A partir de que momento que eu percebi que eu tenho que correr exatamente para a sua clínica, no caso? Então, aquela pessoa que já tem, né, a tristeza, que já pensa, nossa, as coisas não dão certo comigo, né? Até eu faço as coisas certo, mas não dá certo, né? Então, tem alguma coisa por trás. Então, aí a psicoterapia, ela vai ajudar a mudar os pensamentos, os comportamentos, né? Até mesmo a gente vai levar a melhorar as condições físicas desse paciente, né? Então, o trabalho é um trabalho conjunto com médico e psicólogo e que o psicólogo vai levar o indivíduo a descobrir, né? Porque muitas das vezes a gente olha todo dia no espelho, né? Mas a gente não nos enxerga, né? Então, olhar é diferente de enxergar, né? Então, quem é você, né? Por que você tem depressão? O que te leva a ter? Então, o trabalho do psicólogo é justamente isso, é ser o espelho do seu paciente e mostrar o que ele faz e por que ele faz, mas a decisão sempre é do paciente. Isso mesmo, como se fosse um autoconhecimento? Isso, o trabalho do psicólogo é mostrar, é aperfeiçoar, né, levar o indivíduo ao seu autoconhecimento. Isso. E é interessante explicar também, Adriana, que na maioria das pessoas ela tem, como o doutor disse, um estigma pensando, eu tô triste, eu tô depressiva, é falta de fé. Pelo contrário, aí que tem que ajustar, né? O equilíbrio emocional com a razão juntos ali para caminhar, porque houve uma desordem em algum momento. E nesse caso, como são as etapas da psicoterapia?
um estudo de caso para quem está assistindo poder compreender melhor? Então, as etapas, primeiro é a força de vontade, é aceitar que precisa, né? O problema. E a partir do momento que o paciente chega, a gente vai identificar qual é o ponto de urgência, né? Qual é o ponto da angústia que a própria energia dele está acumulada para poder direcionar e mudar o que precisa ser mudado, que são os pensamentos, as emoções e os comportamentos. Isso. É fato também, Adriana, que os índices de pessoas que, infelizmente, é acometida do suicídio por não buscar tratamento é enorme. E a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, você estava dizendo que até 2020, acho que era o senhor, Sim, né, doutor? Até 2020, hoje em dia a depressão é a 4ª causa de incapacidade no mundo. Em 2020 será a 2ª causa de incapacidade no mundo, entendeu? E é um caso de calamidade pública, entendeu? É verdade. E uma coisa que a sociedade, cada dia, tem que estar mais atenta, procurar ajuda. E, geralmente, o paciente, ele não assume que está com problema, entendeu? E o problema está diante dele e, às vezes, ele não enxerga. E você, colega, você familiar, você pode dar um auxílio e, primeiramente, levar no psicólogo ou algum clínico geral, alguma coisa que faça o diagnóstico. Para solucionar o problema, tem que ser identificado o problema, né? A raiz, né? Senão tudo fica mais difícil. Isso. E, doutor, existe uma idade ou não? Criança, não, jovem, hoje em dia velho? você vê... Hoje em dia é o seguinte, a sociedade está mudando muito, né? A internet, hoje em dia a criança ela tem muita informação. Ao mesmo tempo, você vê uma criança de 5, 6 anos está mexendo no tablet, tem várias informações, o que uma criança, às vezes, do século, anos passados, 10, 15 anos passados, não tinha nem 20% da informação de uma criança de 6 anos. Então, a informação está chegando a todo vapor nas crianças e elas estão absorvendo muitas informações que não condizem à idade dela. Verdade. O que acontece? Isso dá um giro na cabeça da criança e a criança fica um pouco traumatizada e um raciocínio fica um pouco lentificado, fica um pouco hiperativo, entendeu? E as mães também têm que identificar esse tipo de criança. Não é que a criança pode ser uma criança problemática no futuro. Hoje em dia, se a gente não cuidar de nossas crianças, teremos crianças problemáticas, um mundo problemático, entendeu? Isso. Doutor, eu queria que o senhor me explicasse uma coisa. Nesse caso, a situação econômica do país agora gera uma preocupação, gera um senso de urgência e existe muitas pessoas, muitos profissionais da área como o senhor, até mesmo empresários, comerciantes, tanto do setor seletista quanto estatutário, que fica meio ansioso, que no caso o seu temperamento, o seu emocional começa a oscilar diante de tantas situações. Hoje em dia na televisão a gente só todo dia é crise, né? Hoje em dia mais a gente tem que ter calma, entendeu? O patrão não pode estar chegando e demitindo seu funcionário, sendo mais agressivo. Hoje em dia, quando a gente está vendo, vamos demitir, porque viu na televisão estão demitindo, eu vou demitir. Tem que ter um pouco de paciência e conversar, entendeu? Produzir mais, diminuir gastos, entendeu? Essa é a base. Você tem que identificar até o problema dentro da sua empresa. Você não pode chegar atirando para todo lado, entendeu? Geralmente o ser humano ele quer atirar no mais fraco, né? E o mais fraco seria o funcionário. Isso mesmo, aí entra já um dos pilares, que é a alteração do estilo de vida, né? Alteração do estilo de vida, né? Sem isso a gente não consegue nada. E coisa que o mundo materialista e capitalista é que está nos transformando dessa maneira. Temos que produzir, temos que ganhar. E a vida não é assim. Às vezes tem que mudar a nossa conduta, temos que ser feliz. Isso mesmo. Doutor, é interessante o senhor falar que gera um paradoxo no sistema, né? Isso. Porque, no caso, a política econômica fala uma coisa, o senhor como doutor, psiquiatra, estudioso nessa linha de pensamento, no caso dessas doenças, já fala, não, peraí, é assim, mas você tem que ter o seu domínio próprio, você tem que ter a sua autorreflexão, né? Vamos puxar o freio de mão. Isso. Hoje em dia você tem que ter seu tempo de sair com a sua família, você se divertir, e tomar sua cervejinha, ir para a igreja. Relaxar, entendeu? Hoje o mundo não é só de dinheiro, né? O mundo não é só de poder. Hoje nós vivemos num mundo que todo mundo está atrás do poder a todo custo. E isso bagunça muito com a mente nossa e dos nossos semelhantes, né? Isso mesmo. E aproveitando, doutor, responde, nesse caso, psicoterapia ou remédio? Os dois se caminham juntos, entendeu? Mas geralmente geralmente o paciente prefere mais a medicação, o farmacológico, né? Mas é o seguinte, sem o tratamento do psicólogo, as coisas não andam.
Entendeu? Porque é o seguinte, ele vai no meu consultório, vou dar uma medicação leve para ele. Aí o problema dele, ele não solucionou o problema dele. Na próxima consulta, ele vai vir, doutor, não estou melhorando, eu vou ter que aumentar a dose do remédio. E vai se seguindo uma cadeia, porque ele não resolveu os problemas que estão atrás. Sim, dele, exatamente. Né? Tudo tem uma causa, entendeu? Por isso que o psicólogo tem que ajudar o paciente a identificar o que está acontecendo na vida dele. Isso mesmo. Entendeu? Talvez de uma maneira mais figurativa de falar, se o senhor me permite dizer, é como se fosse uma lata de lixo. Vem uma pessoa e espirra o veneno para matar as moscas, mas deixa o lixo. Isso. Nesse caso, o veneno seria, entre aspas, para quem está assistindo, o remédio. Só que o lixo está ali, toda vez vai acumular. Quando eu procuro uma orientação de um psicólogo, que eu vou conversar, que eu vou desabafar, que eu vou expor tudo que eu penso, os meus medos, as minhas mágoas, coincide os dois de mão dada, nesse caso, o tratamento farmacológico com a psicoterapia, pronto. Isso. Sou uma pessoa resolvida. Isso. E o seguinte, é bom enfatizar o seguinte, com tratamento farmacológico, sem a psicoterapia, o paciente raramente ele abandona o tratamento farmacológico. Sim. Que o êxito do tratamento psiquiátrico não é o paciente tomar remédio para a vida inteira. O paciente tem que tomar o remédio por um período. Sim. Mas assim, para ele deixar de tomar esse remédio, o seu entorno tem que estar bem controlado. Isso mesmo. Entendeu? Se a gente não tiver um entorno bem controlado, a medicação fica imperativa. Dizem que 25% dos pacientes tomando remédio, em 6 meses eles se curam. Sim. Em 1 ano, 50% dos pacientes se curam em 1 ano. E 75% em 1 ano e meio se curam. E 25% nunca se cura da depressão. Mas aqui a gente não quer ser o salvador, dizer que quem salva o paciente é ele próprio. Isso mesmo, entendeu? A escolha dele, Isso. né? Entendeu? O paciente acha que vou tomar aquele remédio e vai melhorar todos os meus males. Mas não, aqui é só uma ajuda, entendeu? O médico realmente é você próprio. Então, Adriana, aproveitando, deixa o telefone da clínica, o endereço, para maiores informações. Você que está assistindo o programa, que se identificou de alguma forma, ou até mesmo quer conversar, né, Adriana? Tenho certeza que as portas da clínica estão abertas para receber toda a orientação. Uhum. Então, nós atendemos na Clínica Equilíbrio, né? Fica ali na 7ª Rua do Setor 1, pertinho da Escola Eva dos Santos. O telefone é 3536-8928. Atendemos plano de saúde também. Então, venha com a gente, né? Se você quer mudar o seu estilo de vida, quer ter saúde em viver, a gente está esperando vocês. Isso. O senhor também, doutor Valdemar Cavalcante, especialista em psiquiatria, atende no Hospital São Francisco. Isso, atende no Hospital São Francisco, no Hospital Carlos Chagas. E as pessoas que não têm condições de pagar uma consulta, eu faço atendimento no CAPS também, né? Sim. Que se localiza no setor 4. Então, e agradecer a vocês, né, pela oportunidade de estar aqui e esclarecendo a comunidade para um tema tão importante que nós vivemos, né? Isso, então você que de alguma forma já diagnosticou algum desses possíveis fatores aí, procure, por favor, ajude o mais rápido possível. E esse foi o meu Giro Entrevista de hoje. Continue assistindo o programa Giro Cidade. Muito boa essa entrevista, ótimas informações para a sociedade ariquemense. Nós vamos ficando por aqui. Uma ótima tarde a todos os ariquemenses, a você que está nos assistindo. Muito obrigado pela sua audiência. SBT Ariquemes, a vez e a voz do ariquemense. Até amanhã, se Deus nos permitir. Valeu, gente! Giro Cidade, a vez e a voz do ariquemense.